A palavra de Deus narra um episódio em que um dos guerreiros de Davi se posiciona para defender o que é seu. Por isso vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, que diz: Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e o matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A princípio, o que temos aqui é um registro dos valentes, de um dos valentes de Davi. Sama se posicionou para defender a plantação de lentilha. Ele se posicionou para agir através de algo que era direito do povo. E nós podemos ver que Deus deu a Sama um grande livramento. Esse é um momento importante em que nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus nos chama a atenção desse posicionamento. Quando nós nos posicionamos em defender aquilo que é nosso, o Senhor vai agir, ou o Senhor entra e faz a sua intervenção para nos livrar daquilo que nós estamos defendendo. Sama fez exatamente esse algo diferencial. Quando o povo fugia com medo dos filisteus, quando o povo estava sendo saqueado pelos filisteus, e era isso que os filisteus faziam, eles se colocavam em um esconderijo, esperando que o povo pudesse arar a terra, o povo pudesse plantar, o povo pudesse aguar, o povo pudesse trabalhar, limpar e fazer com que toda aquela plantação de lentilha pudesse crescer. Quando esta plantação crescia e quando estava no momento da colheita, então os filisteus vinham e tomavam a terra, tomavam a colheita do povo de Israel. Então, aí está exatamente um retrato de muitas coisas que estão, às vezes, acontecendo conosco. Nós estamos diante de uma guerra, diante de uns inimigos que ficam enclausurados, esperando exatamente que nós possamos crescer, evoluir, e quando estamos para colher tudo aquilo que nós temos, então eles vêm querendo abafar, querendo contrariar, querendo perseguir e tomar toda a colheita do povo de Deus. E este é um posicionamento que nós precisamos assumir em nossas vidas. Por isso nós precisamos olhar para a porção desta palavra com uma lente correta em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz que essas coisas que aconteciam a Israel foram escritas para a advertência nossa, daqueles que que são chegados do Senhor. Então são registrados para nos ensinar, para nos orientar, para nos determinar a assumirmos uma posição. Então Paulo está dizendo que todas as coisas que aconteceram para nos ensinar a assumir posições. E é esta a posição que nós precisamos assumir em nossas vidas. Então é isso que Paulo está dizendo, que existe a necessidade de entendermos o posicionamento que eu e você precisamos assumir diante dos nossos adversários. Então Paulo está dizendo que todas essas coisas vieram para ensinamento, para dar a conhecer a cada um de nós dessa possibilidade, desse momento, da certeza de que quando nós assumimos a posição, quando nós tomamos posse daquilo que é nosso, nós vamos guerrear. E quando nós vamos guerrear, nós temos a certeza de que o Senhor vai intervir no nosso lugar. Então nós vamos vendo claramente essa história dessas guerras que viviam o povo de Canaã. Dessas guerras que o povo de Deus assumia constantemente diante da sua colheita. Nós temos o relato e temos que ter conhecimento que essa nossa luta não é contra a carne, é uma luta espiritual.
E Paulo já nos adverte que a nossa luta não é contra a carne, mas sim uma luta espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue. O que ele está querendo dizer é que não é contra pessoas, mas a nossa luta é espiritual, é contra os espíritos que nos atingem, vêm contra nós todos os dias. Temos a certeza e o conhecimento do que nós estamos vendo deste guerreiro, a necessidade de não só ficarmos orando ou esperando em Deus, mas sim de assumirmos uma posição, um posicionamento. Nós precisamos ter esse entendimento da posição que nós vamos assumir. Nós precisamos travar também esta batalha contra esses reinos espirituais. Precisamos travar, precisamos entrar diante dessas potestades, diante dessas maldades, diante desses adversários que nos espreitam. Mas também precisamos entender que este guerreiro nos mostra, que essa história nos dá como pano de fundo, que nós estaremos lutando sim contra esses principados. E são exatamente os principados que hoje nós podemos perceber, fazem parte dessa história, fazem parte desses adversários que estão nos espreitando. São adversários do sistema. Estamos diante de um sistema que nos espreita, que nos deseja amassar, contrariar, desrespeitar aquilo que nós já cultivamos, aquilo que nós plantamos em nossas famílias, em nossos filhos. E eles estão diante dessas circunstâncias avassaladoras, tirando do nosso plantio, tirando a essência, desejando tirar essa essência do nosso plantio, ou seja, amassar essa essência que nós plantamos e que nós estamos cultivando no devido tempo. Então, todos esses adversários que vêm contra nós para nos espreitar, para nos massacrar, para querer fazermos fugir e eles assumirem a posição contra, colhendo, arrancando, explorando tudo aquilo que nós colhemos, tudo aquilo que nós plantamos, que nós estamos agora prestes a colher. O crescimento, o Brasil que está avançando, as propostas que estão avançando, o que nós estamos hoje lutando para colher, que estamos lutando para adquirir para a nossa vida. Quando o Brasil vai crescendo, quando as nossas vidas vão avançando, quando o povo vai encontrando um alívio para as suas dificuldades, aí vem os filisteus, vem os roubadores de sonhos para massacrar e roubar aquilo que Deus nos proporcionou, aquilo que Deus permitiu que nós plantássemos, arássemos e plantássemos para uma colheita mais satisfatória. Por isso, esse guerreiro também nos mostra a habilidade que nós precisamos ter de avançar. E avançar significa trabalhar a nossa fé, adquirirmos potencial de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós plantarmos. Sem fé é impossível nós ararmos a terra. Sem fé é impossível nós colhermos. Então, esse posicionamento desse guerreiro de Davi nos apresenta também a possibilidade de assumirmos uma posição, defendermos aquilo que é nosso, lutarmos por aquilo que nós entendemos como maturidade, entendemos como colheita, entendemos como manancial de bênção de Deus para as nossas vidas. Então foi assim que nós ensinamos aos nossos filhos, foi assim que nós ensinamos a nossa família a crescer. E quando nós estamos trabalhando este crescimento, os filisteus, os inimigos, os adversários, vêm para tentar roubar aquilo que é nosso.
Então esse ensinamento também nos mostra que nós precisamos combater. Fé é uma ação, e esta ação também nos leva a combater, a termos a perseverança de combatermos os nossos adversários. Esse texto também nos ensina a enfrentá-los corajosamente, sabendo que se o Senhor nos colocou, nos deu, nos pôs em nossas mãos, nós teremos condições de avançar, de crescer e de lutar e conquistar na nossa colheita aquilo que é nosso. Então, em primeiro lugar, nós não vemos Deus mandando que Sama entre em combate. O texto não mostra Deus enviando Sama para lutar. Esse homem age pelo seu instinto de defesa, age pelo seu compromisso de defender aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Então, quando o texto fala do plantio de lentilha, ou em outras versões, o campo de lentilha, mostra claramente que essas lentilhas não cresceram normalmente. O campo precisou ser arado, as sementes precisaram cair na terra, precisaram do tempo adequado para crescer e reproduzirem. Esse plantio era o resultado do trabalho de alguém, e esses inimigos contra os quais a nação de Israel lutava contra esses inimigos, muitas vezes eles esperavam que o plantio estivesse para ser colhido. Então era assim que os inimigos faziam. Eles esperavam que o povo arasse a terra, limpasse a terra primeiro, arasse a terra, depois plantasse e quando estava perto da colheita, então na posição de colher, esses inimigos filisteus vinham para saquear aquilo que eles não trabalharam, aquilo que eles não plantaram. Por isso que a palavra de Deus fala de Gedeão, que Gedeão estava escondido, malhando o trigo, marando o trigo escondido, porque aquilo era o resultado da dedicação, do esforço, dos seus planos, dos seus desejos, do desejo de um povo. Então mostra que, diante disso, haveria necessidade de um posicionamento. O povo estava correndo com medo, o povo estava ficando escondido, o povo estava sujeito a essas perseguições, e por isso haveria a necessidade de um posicionamento deste valente de Davi. Então ele se posiciona exatamente dizendo o quê? Em outras palavras, não vou permitir que esses inimigos venham e roubem a nossa plantação sem que nós não lutemos por isso. Então não vou permitir que esses inimigos levem aquilo pelo qual nós trabalhamos, aquilo que nós sonhamos, sem que haja um posicionamento da minha parte. Enquanto todos estão correndo com medo do inimigo sem pensar de lutar, ele fica sozinho para defender o campo. Então a Bíblia diz que quando este guerreiro se posicionou para esta luta, diz a palavra de Deus que Deus deu um grande livramento a ele. Apesar de Deus não ter mandado ele lutar, apesar de Deus não ter dado ordem para ele lutar, mas esse homem agiu pela sua inteligência, pela sua necessidade, e muitos podem dizer pelo seu instinto. Podemos dizer que assim ele se posicionou e assim ele agiu. Podemos entender também que, mesmo que nós possamos trabalhar em nossa mente que não devemos lutar, deixar Deus agir e sermos pacientes esperando a vontade de Deus. Isso não significa dizer que em muitos momentos da nossa vida nós precisamos assumir uma posição, nós precisamos assumir a posição de luta, de guerreiro, daquele que vai enfrentar, entendendo sim que Deus estará te dando a proteção, te dando o livramento, mas há uma necessidade de um posicionamento diante das perdas, diante das crises que nós estamos
passando. A palavra de Deus nos ensina a defender o que é nosso. No livro de Apocalipse diz, a palavra de Deus diz em Apocalipse: guarde o que é teu para que ninguém tome aquilo que é teu. Então a Bíblia apresenta para nós vários cenários onde nós precisamos lutar contra o nosso inimigo, onde precisamos preservar aquilo que é nosso. E nesse sentido, Sama se posiciona e diz: eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar a esse inimigo que tenta roubar aquilo que eu estou lutando. Então, esse posicionamento é o diferencial. Então, Deus olha para Sama e diz: eu estarei contigo. Deus então resolve abençoar esse guerreiro. Sabemos exatamente que o grande livramento ali não foi Sama, mas foi Deus que deu o grande livramento a Sama. E a diferença é que Deus entrou naquela história, Deus entrou naquele livramento, porque Sama resolveu se posicionar como guerreiro para lutar e defender o que era seu. O que é que acontece? Muitas vezes nós estamos esperando que Deus, de uma maneira unilateral, venha a intervir sozinha, espontaneamente, e Deus decida lutar a guerra pelo qual nós nem estamos lutando. Nós podemos ver gente que está esperando que Deus lute pela sua família quando Ele mesmo não está lutando. Vemos gente que está esperando que Deus lute pela a sua fé, enquanto ele mesmo não luta pela sua fé. Então, em Judas, ele escreve dizendo: irmãos, enquanto eu considerava a respeito do que deveria escrever a vocês sobre a salvação do que era comum, senti a importância de exortar vocês para batalharem diligentemente pela fé, para que vocês possam entender que nós temos a necessidade de lutar por aquilo que Deus já se posicionou a nosso favor. Claro que a luta que nós estamos falando não é uma luta que nós vamos se posicionar em ofender alguém, mas é uma luta que nós entendemos que temos de lutar pela nossa esperança, de lutar pelas nossas coerências, de lutar por aquilo que nós entendemos pela renovação da nossa mente. Então, já falamos sobre Paulo. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades que estão ao nosso derredor, tentando tragar aquilo que é nosso. Então, nós precisamos entender as armas espirituais que nós temos. Nós temos armas espirituais que podemos avançar e defender aquilo que é nosso. O apóstolo Paulo diz: a nossa arma, a arma das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, nós temos essas ferramentas para lutar, e nós temos a ferramenta da oração, nós temos a ferramenta como jejum, nós temos a ferramenta como a confissão e a declaração da palavra de Deus. Nós, como presenciamos através da palavra de Deus, Jesus no deserto, usando exatamente as ferramentas da palavra, está escrito para justamente defender-se do inimigo que ali estava, de Satanás que estava à sua frente, querendo tragar, querendo arrancar o que Deus cultivou no seu coração, na sua mente. Então, esse guerreiro mostra que nós não podemos ficar passivos, vendo os inimigos tragar, vendo os inimigos avançar, vendo os inimigos quererem paralisar o povo de Deus, paralisar a mente dos cristãos para que eles não avancem. E nós precisamos assumir essa posição. Eles estão querendo paralisar nossas famílias, nossos filhos, estão querendo paralisar aquilo que você plantou, aquilo que você está cultivando, e nós precisamos lutar contra todos esses inimigos.
Então não podemos ficar olhando as tentativas do inimigo, querendo tirar, querer arrancar, extrair de nós aquilo que nós já cultivamos. Então, Satanás não pode arrancar de nós a nossa alegria interior, a nossa fé, a nossa santidade, não pode arrancar a nossa vida familiar, a nossa vida, a nossa saúde física, não pode arrancar de nós a nossa situação financeira e nós ficarmos passivos a tudo isso que estamos sofrendo. Então temos que assumir o posicionamento de lutarmos, de guerrearmos, de abrirmos frente ao nosso inimigo. A outra coisa é que muitas vezes, quando pessoas dizem que não estão vendo Deus agindo, Deus interferindo no seu posicionamento, é porque não estamos fazendo a nossa parte, não estamos lutando com as ferramentas que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos aprender desde o momento em que somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse posicionamento dessa novidade, eu gosto disso, essa novidade de vida é algo que eu preciso me posicionar. Quando nós nos posicionamos com esta ferramenta do novo, nós assumimos uma posição diferente. Existem coisas, existem momentos, existem guerras na nossa vida que nós precisamos nos posicionar diante delas. Muitos estão esperando que Deus tome a dianteira, que Deus tome a frente. Ora, Deus já posicionou o plantio sendo nosso. Quando nós olhamos, vejam bem, quando nós olhamos para aquele momento em que Lázaro morre e é sepultado, e quando Jesus é chamado e ele chega e vai até o sepulcro de Lázaro, existe um fato importante a observarmos. O que é que o Senhor Jesus, e qual é a primeira palavra, a primeira frase que o Senhor Jesus diz para aquele povo que ali estava? A palavra que ele diz é: retire a pedra. Para fazer o milagre, para dar prosseguimento ao milagre, havia necessidade de um posicionamento do povo, de um posicionamento nosso. Precisava remover aquela pedra. Depois que removia aquela pedra, então Jesus faria o milagre e a sua posição. Ele daria andamento à parte em que nós queremos fazer. Então não podemos ficar só esperando a parte de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Não adianta nós esperarmos para que Deus faça apenas o que é difícil. E às vezes nos colocamos assim, achando que é difícil fazermos, é difícil assumirmos uma posição, é difícil nós embanharmos a nossa coragem e trabalhar esse diferencial. E ficamos esperando que Deus faça a parte nossa, achando que a nossa parte é muito difícil e por isso não assumimos uma posição. O que Deus está mostrando também, o que Deus está direcionando nessa história é que há uma necessidade de uma interação entre eu e Deus, entre aquilo que eu quero e Deus. Uma parceria, ou seja, eu assumo a posição e Deus então vem e vai intervir naquele livramento, porque há necessidade de sermos parceiros nesse campo, parceiro nessa dificuldade, parceiro nesse momento em que há necessidade de assumirmos o posicionamento de guerreiros. O que esse guerreiro também nos ensina é esse diferencial. Nós assumimos essa posição, nós vamos enfrentar os nossos gigantes, nós vamos enfrentar os filisteus, estarei à frente dessa luta, não vou permitir que eles avancem mais uma vez e consumam e levem a nossa colheita.
eu vou assumir esta posição e vou guerrear contra esses inimigos, mesmo que o Senhor não tenha falado para mim, para que eu assuma essa posição. Mas nesse momento de crise, nesse momento de desespero, nesse momento em que já fomos várias vezes tragados por esses inimigos que vêm e levam a nossa colheita, eu vou assumir essa posição, eu vou assumir esse risco. E o que é que acontece? Deus então olha a sua vibração, Deus olha a sua coragem, Deus olha a sua fé, então Ele vem e faz a intervenção dele, Ele faz o milagre acontecer. Então, outra coisa muito importante que nós podemos arrancar desse texto, extrair, trazer, meditar, é que Deus permite que nós assumamos um compromisso, que nós venhamos a guerrear, que nós tenhamos coragem de fazer aquilo que Ele já nos deu como herança. Então Deus não vai descer para para intervir no nosso lugar. Ele espera que, por fé, e a palavra de Deus é taxativa, é que nós andamos exatamente pela fé. Nesse posicionamento, eu vou entender esta fé, eu vou entender esta ação que eu preciso assumir, que eu preciso desembanhar, tirar o meu medo, assumir uma posição agora de guerreiro, para que Deus, então, assim possa fazer a sua parte. Então, a parte de Deus já foi nos dada. O que está faltando é que eu e você venhamos assumir este compromisso, assumir esta posição e guerrear contra os nossos inimigos. Então, isso é alguns pontos dessa história, desse momento magnífico que Deus nos mostra que um só homem guerreiro assumiu uma posição, lutou contra os filisteus e derrotou todos eles. Não o guerreiro, mas Deus, diante daquele posicionamento de Samar, ele assume agora a frente desse guerreiro e derruba e destrói os seus inimigos e preserva a plantação de lentilha do povo de Deus, de Israel. Então, não sabemos bem o que você está passando, não tenho noção do que você está passando. Eu tenho noção do que muitas pessoas, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua dificuldade, eu tenho apenas noção do que o povo está passando, das dificuldades que está existindo hoje no nosso meio, existindo hoje na nossa nação, e nós precisamos assumir a posição. E qual é a sua posição? Eu não sei, a sua posição pode ser daquele que vai estar orando, daquele que vai estar mandando munição espiritual, aquele que está assumindo os seus momentos de oração, de intercessão, para que Deus venha posicionar diante dos guerreiros de Deus que estão desembanhados de coragem, de altivez, que estão indo à frente, que estão fazendo posicionamento para defender o que é seu. Samar defendeu o que era dele, o que era do seu povo. O que é que você está fazendo para defender o que é seu? Qual o seu posicionamento diante da sua família? Qual o seu posicionamento diante das suas crises? Qual o seu posicionamento diante das suas adversidades? Eu e você precisamos lutar, desenvolvendo na ação da nossa fé. E precisamos lutar, com certeza, pela nossa família. Precisamos lutar, com certeza, nos momentos de crises e que estamos passando. Precisamos olhar para atingir o alvo do nosso posicionamento. Então, não sei bem qual
é esse direcionamento que você precisa fazer. Eu sei o meu direcionamento, aquilo que eu preciso fazer, mas eu não sei o seu. E quem sabe, seja também pelas suas finanças, nesse momento de crise financeira que o nosso país atravessa, que o mundo inteiro atravessa, posicionado por esta pandemia. Então, há um momento atual que nós precisamos assumir esse posicionamento, assumir essa cooperação com Deus. Eu me posiciono e Deus então vem e vai intervir naquele meu posicionamento. Que quando nós decidimos lutar, Deus então irá se posicionar ao nosso favor. Deus não vai passar por cima de nós para assumir o posicionamento. Ele permite primeiro que você, que eu, assuma um posicionamento para então Ele vir e intervir naquilo que eu estou pretendendo. Eu preciso agir desta forma. E quando eu começo a agir dessa forma, eu começo a despertar essa ação, essa manifestação de Deus em nosso favor. Existe uma frase lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Essa palavra traduzida como ajuda em outras versões, assiste. Diz assiste, significando um trabalho de assistência, de juntar-se as pessoas para que cada uma possa pegar em uma ponta das suas dificuldades, em uma ponta dos seus pesos, para caminhar juntos, para trabalharmos juntos, avançarmos juntos e vencermos juntos. Então isso significa que Deus não trabalha sozinho, nem nós trabalhamos também sozinhos. Nós não faremos nada sozinhos sem Ele. E nesse momento eu preciso acreditar que nenhum de nós podemos lutar sozinhos sem a ajuda de Deus. Então Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o fato de nós precisamos dele não significa que Deus vai agir sozinho sem que nós nos posicionamos. Podemos dar um exemplo. A vida nos ensina que nós devemos pedir e nós receberemos, que nós deveremos buscar, então encontraremos, que nós devemos bater, então a porta será aberta. Então, a Bíblia não diz que Deus vai abrir a porta só porque Ele quis, sem que eu e você bata nesta porta. Então, a Bíblia diz que Deus não vai responder sem que eu e você peça. Então, a Bíblia não diz que nós vamos encontrar sem que nós nos posicionamos. Então, a Bíblia não diz que nós vamos ter sem que nós estejamos buscando. Então há uma interação entre nós, os nossos posicionamentos, quando fazemos a nossa parte, a atitude de fé, e essa atitude vai provocar uma ação, vai atingir o coração de Deus e vai intervir, exatamente naquilo que nós estamos clamando ou naquilo que nós estamos agindo. Então, meus amados, esses posicionamentos que nós acabamos de refletir são posicionamentos necessários nas nossas vidas. Nós precisamos assumir, sair de dentro de uma bolha espiritual, esperando que só Deus pode agir em nosso favor, quando na realidade nós precisamos interagir com Deus. Nós interagimos quando nós oramos, nós interagimos quando nós agimos, quando nós também nos posicionamos diante daquilo que nós estamos desejando. Este foi o posicionamento de Samar, esse foi o posicionamento desse guerreiro de Davi, que nos clareia a nossa mente, dando
ao nosso entendimento que eu e você precisamos assumir uma posição. Quando eu e você assumimos a posição desejada, aquela posição que nós estamos vendo sendo amassada por Satanás, estamos vendo Satanás querendo corroer aquilo que é nosso, tirar aquilo que é nosso, expurgar aquilo que é nosso. Nós precisamos assumir o nosso posicionamento, a defesa do nosso posicionamento diante disso. Muitas vezes Deus não nos manda, nós não ouvimos Deus mandando que venhamos assumir esse campo de posicionamento, mas nós estamos presenciando as coisas sendo tomadas, nós estamos presenciando vingadores assumindo compromisso de tirar de dentro dos nossos pares exatamente a consciência de Deus, tirar de dentro daqueles que estão na igreja, tirar daqueles que fazem parte da nossa família, um posicionamento, um direcionamento, onde nós estamos ensinando, plantando, arando a terra e estamos ensinando. E muitas vezes somos tragados, vêm os inimigos para arrancar de nós esses nossos ensinamentos. Nesse momento, há uma necessidade de um posicionamento meu e seu, para não deixarmos que isso que nós plantamos, isso que nós colhemos e que o inimigo por várias vezes já vieram e tiraram e tragaram e estão querendo nos deixar em uma ruína, estão querendo nos deixar em uma falência. Nós devemos nos posicionar contra esses inimigos e desembanhar a nossa espada guerreira do Senhor, e assim o Senhor assumirá a sua posição. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, assumir esse posicionamento como Samara assumiu diante da necessidade que passava o povo de Deus naquele momento. Nós estamos passando pelo momento em que eu e você precisamos nos posicionar como este guerreiro, este homem, esta mulher, que não vai permitir que este inimigo venha ao nosso campo e tente levar toda a nossa colheita. Que em nome de Jesus você possa entender, que a sua mente possa ser aberta para entender esta palavra de Deus. Que Deus te abençoe, enriqueça a sua família e que possamos tomar esta posição que Deus já nos tem dado como herança. Amém.